Hoje tem Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Hoje tem jogo do Mengão, sim, sim, Flamengo e Botafogo se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O certame regional vai fazer com que duas das principais equipes do país se enfrentem hoje num confronto que fará com que o técnico Tite ponha à prova os seus jogadores. Flamengo e Vasco terminaram num 0-0 amargo depois que o Gabriel perdeu o pênalti. Para esse jogo contra o Botafogo, o técnico Tite deve repetir a escalação que começou jogando contra os vicentinos com apenas uma alteração. Ayrton Lucas treinou normalmente nesta terça-feira e hoje, se nada de novo acontecer, deve ser o titular da lateral esquerda. Ainda há dúvida se Matias Vinha vai para o jogo para o banco de reservas ou se vai ser preservado para poder fazer sua estreia no jogo contra o Volta Redonda neste sábado. O técnico Tite não deve ter dificuldades maiores para montar a equipe rubro-negra para hoje, que deve ir a campo com o Rossi, Guilhermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Nico, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Você mudaria alguém nessa escalação do técnico Tite? Quem seria? Em qual posição? Muita gente falando que Bruno Henrique e Gabriel merecem começar o jogo nos lugares de Pedro e Cebolinha. Por darem mais mobilidade ao ataque rubro-negro, talvez o entrosamento se encaixasse melhor com eles, jogando com Nico, Arrasca e Gerson. Coloca aí nos comentários se você mudaria alguém nessa escalação e quem seria. Nação, não esquece de já chegar aqui no canal verificando se você é inscrito. Sendo inscrito, olha o sininho aí. Tá marcada a opção todas? Não? Então clica no sininho, clica na opção todas para você poder receber todas as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. E é claro, né? Se você quer ajudar o canal de verdade, curta, compartilha e comenta. Curtindo e comentando, você faz com que o YouTube entenda que há engajamento no nosso canal e aí ele dispara o vídeo para fora da nossa bolha, ou seja, novos irmãos e irmãs rubro-negros e rubro-negras passam a conhecer o nosso canal. E quando você compartilha, você nos tira da bolha, nos entregando diretamente à sua comunidade, aos seus amigos de trabalho, aos seus colegas de escola, aos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, ou seja, você pode nos ajudar duas vezes, fazendo com que o YouTube nos leve para fora da bolha e também nos entregando para a sua bolha de contatos. Então bora lá, se inscreva, curta, comenta e compartilha, é muito importante. E é muito importante também eu passar aquele recadinho da Mais Ágil para vocês. Nação, a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Ao longo desses 2 anos e meio que a Mais Ágil trabalha conosco, nós jamais recebemos uma só reclamação do trabalho que eles vêm desempenhando. Por isso, a gente segue aqui recomendando a Mais Ágil para você que está precisando daquela graninha extra. Para isso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Na Mais Ágil, a gente confia. Nação, como eu falei para vocês, houve a reunião na segunda-feira junto com o pessoal do Conselho de Futebol do Flamengo. Na reunião, foi muito e amplamente debatido a situação de um novo diretor de futebol no Flamengo. O Marcos Braz está cada vez mais enfraquecido internamente. Antes, até tinham conseguido passar um pano para toda a situação que tinha acontecido com o vice-presidente de futebol do Flamengo. Mas com a chegada dessas novas imagens, batendo de frente, confrontando diretamente aquilo que o Braz falou em coletiva dentro do Ninho do Urubu, muita gente dentro do Flamengo quer a saída do Marcos Braz do comando da vice-presidência de futebol do clube, o que não deve acontecer. Mas se não vão tirar o Marcos Braz da vice-presidência de futebol do Flamengo, o Flamengo vê com bons olhos trazer uma nova figura para poder ser a cara do departamento de futebol do Flamengo, e essa figura estaria sendo representada por um novo diretor de futebol do clube. Não é nem o cargo de gerente de futebol deixado pelo Fabinho Soldado, e sim um cargo de diretor de futebol. A diretoria rubro-negra está conversando sobre nomes. Marcos Braz continua sendo contra um nome para ser diretor de futebol, mas agora ele já não tem mais
aquela força que ele tinha, nem com aqueles que votavam nele, nem nos eleitores, que chamados de curral eleitoral, que ele trazia para dentro do Flamengo. Muitos dos apoiadores do Marcos Braz, especificamente do Marcos Braz, estão decepcionados, sim, com a atitude dele com o torcedor rubro-negro e já manifestaram o seu descontentamento ao mandatário rubro-negro. Então ele sabe que hoje ele já não tem mais voz para gritar internamente e barrar a contratação de um diretor de futebol. O nome do Paulo Pelaipe é rechaçado totalmente, nem adianta sonhar porque esse nome não vem. Mas o Flamengo vai começar a sondar no mercado, sim, nomes para ocupar a pasta. Quem viria então e para quando seria? O Flamengo quer esperar fechar todo o período de contratações, todo o período da chegada de reforços, para poder então se dedicar a um nome para diretor de futebol. Esse nome teria que causar impacto positivo na torcida do Flamengo, ao ponto de poder tapar toda a imagem negativa que o Marcos Braz traz hoje para o departamento de futebol. Como eu disse, nomes estão começando a ser discutidos, mas a prioridade é encerrar o período de contratações. O Flamengo quer ter, pelo menos, 2 jogadores por posição em condições de lutar por posição, manter uma competitividade no elenco e trabalha com o número de 30 jogadores para compor o elenco principal. Obviamente que esse número pode passar, pode ser 32, 33, mas a ideia do técnico Tite é trabalhar com um grupo de, no máximo, 30 jogadores. Por isso, apenas 2 jogadores por posição. Caso extrapole esse número de 30 jogadores, a ideia do Tite é testar até o meio do ano todo o elenco do Flamengo, esses 30, 33 jogadores, para poder tirar o excesso de jogadores lá no meio do ano. Nomes como Matheus Gonçalves, Lohan, Wesley, são nomes que serão testados até o meio do ano. E se não renderem aquilo que o técnico Tite espera que renda, podem ser negociados, sim. A ideia é trabalhar com um elenco enxuto, podendo utilizar o máximo possível do elenco, sem causar aquelas picuinhas internas, sem ter aqueles problemas internos de jogador que não é utilizado porque não tem oportunidade. O técnico Tite vê que quanto mais enxuto for o elenco, menos ruído ele terá, menos problemas internos ele terá com o grupo de jogadores. Vocês concordam com o raciocínio do técnico Tite? Trabalhar com o elenco mais enxuto é o ideal? Como eu falei para vocês já em outros vídeos e até nas lives com a Miriane e com o Matheus, o Flamengo não vai aceitar passivamente a questão de perder jogadores por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E trabalha internamente tentando convencer alguns clubes de que as finais da Copa do Brasil têm que passar para o final do ano, depois do término do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não recebeu nenhum comunicado oficial do Flamengo com relação a isso, mas isso porque o Flamengo ainda tenta angariar para si alguns clubes fortes e importantes para que chegue na CBF a solicitação de vários clubes, e não apenas do Clube de Regatas do Flamengo. A ideia do Flamengo é não perder muitos jogadores por 9 rodadas. Se as 2 datas da Copa do Brasil forem para depois do término do Campeonato Brasileiro, ao invés de perder jogadores em 9 datas, o Flamengo perderia apenas em 7 datas. Agora, independente da solicitação ser aceita ou não, o Flamengo vai ficar de olho com o número de jogadores convocados. Passando um número aceitável, o Flamengo vai requerer à CBF o adiamento das partidas do Flamengo nesse período de Copa América, ou de todas, ou de parte das partidas. Rodolfo Landim já sabe dos problemas e o Flamengo enxerga até que pode ser punido por fazer um investimento em jogadores de renome para disputar as competições da CBF. Então o Flamengo quer entrar num acordo com a CBF a respeito disso. Há também o acordo do Flamengo com o Red Bull Bragantino por Léo Ortiz? Sim, só que o Flamengo ainda trabalha agora na forma de pagamento. E o Flamengo não pode comemorar ou deixar vazar esse otimismo exacerbado com relação ao acerto. Por quê?
Porque o Flamengo está lutando para conseguir o melhor acerto na forma de pagamento, assim como o Bragantino também está lutando pelo melhor acerto na forma de pagamento. Se o Flamengo coloca para o mercado que o otimismo é grande, que o cara já está contratado, o aperto que o Red Bull Bragantino faz ao Flamengo é maior. Porque uma vez que o Flamengo já admitir que o Léo Ortiz é do Flamengo, ele tem que fazer de tudo mesmo. E aí o Bragantino pode colocar a faca no pescoço do Flamengo e falar assim, vai ser dessa maneira a forma de pagamento. Se o Flamengo não aceitar e der para trás, aí a torcida e a opinião pública caem em cima do Flamengo. Então, por isso que o Flamengo adota a cautela de dizer, olha, avançamos, mas ainda não fechamos. Por quê? Porque precisa colocar o Flamengo a faca no gogó do Bragantino. E se o Flamengo admite isso agora, o Flamengo coloca a faca no seu próprio gogó. Então, há ainda a disputa da forma de pagamento. Mas a forma de pagamento deve ser contornada nos próximos dias, se não nas próximas horas. E o Léo Ortiz hoje fez tudo o que tinha que fazer para se tornar jogador do Flamengo. Fabrício, se está tudo tão fechado assim, como é que o Léo Ortiz está relacionado para o jogo de hoje do Bragantino contra o Novo Horizontino? O próprio jogador quis ser relacionado para esse jogo para fazer dele uma despedida da equipe do Red Bull Bragantino. Após a concretização desta negociação, o Flamengo vai com tudo naquele que deve ser o último reforço dessa janela, o ponta-direita. Quem vocês sugerem como uma boa contratação para o Flamengo agora em janeiro para disputar a posição com Gerson e Luiz Araújo? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Essas foram as primeiras notícias. Vocês estão vendo que eu estou um pouquinho fora de tom de vez em quando. É porque meu gogó está se acostumando com 2 lives por dia. Hoje teremos 2 lives novamente. E hoje o dia será especial. Às 11 horas, eu e a Mirinha estaremos no Jornal VVP. E depois, no pré-jogo, eu, Mirinha e Matheus, a família toda unida pela primeira vez, fazendo uma live de pré-jogo. Eu chego a ficar com os olhos marejados. Vocês não têm noção do quanto é bom ter a pessoa mais importante da sua vida, que é a minha esposa, e o meu filho do meu lado, fazendo lives junto comigo. Vocês não têm noção do tão feliz e animado que eu tô. Aqui é um canal para a família rubro-negra. É um canal que você vai ficar sabendo das notícias, das informações, sem palavrão, sem xingamento, no mais alto nível. No mais alto nível de... Ai, nação. Ó, vem pra cá, tá? Vem pra cá, assistam o Jornal VVP e lá a gente divulga o horário do pré-jogo. Eu, Matheus e Miriane juntos. Pela primeira vez. Tamo juntos, fiquem com Deus, tenham uma excelente quarta-feira, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.